Os 4 passos do diagnóstico energético eficaz segundo a medicina chinesa. Se você está chegando no canal agora, eu quero te dar as boas-vindas. Nesse canal, eu falo toda semana sobre o universo da medicina chinesa, da dietoterapia chinesa, que é o pilar de alimentação dessa medicina milenar, e da visão da medicina integrativa dentro da perspectiva da medicina do estilo de vida. O profissional de saúde, um terapeuta que domina essas áreas, consegue ajudar muito melhor os pacientes a reconstruir a saúde, e o meu papel é compartilhar conhecimento dessas áreas integrativas da saúde para te permitir expandir a sua visão. Eu sou Cláudia Siqueira e vou conduzir você nesse conteúdo de hoje. Se você ainda não ativou os sininhos, não se inscreveu nesse canal, não ativou o sininho de notificação, por favor, faça agora, porque toda semana tem conteúdo maravilhoso desse universo integrativo por aqui. Hoje eu escolhi um assunto que eu recebo muitas dúvidas. Como fechar um diagnóstico eficaz? Como eu tenho segurança para saber o que o paciente tem? E aqui a gente precisa fazer um esclarecimento inicial. O diagnóstico que a gente fala na medicina chinesa não é o diagnóstico clínico médico que é falado no Ocidente, e sim um diagnóstico energético baseado nas disfunções energéticas que o paciente apresenta, nas disfunções das energias yin e yang e dos 5 elementos. É assim que a gente classifica o diagnóstico energético na medicina chinesa. Ao dominar a teoria dos 5 elementos, o profissional é capaz de diagnosticar toda e qualquer disfunção que o paciente apresenta, independente da área e da queixa e o sintoma que ele vai te trazer. Inclusive, os próprios diagnósticos clínicos médicos ocidentais podem ser classificados dentro dos desequilíbrios dos 5 elementos e das energias yin e yang também. Essa é a beleza de dominar a teoria dos 5 elementos, que é a base dos diagnósticos que eu ensino. O assunto diagnóstico ele é muito amplo. Evidentemente que eu não vou esgotar esse assunto aqui, e tem vários vídeos, inclusive, nesse canal falando sobre essa questão. Para que a gente possa fechar um diagnóstico energético correto, o profissional precisa dominar a teoria dos 5 elementos, senão não tem como fechar um diagnóstico preciso que vai levar a um tratamento eficaz. Afinal de contas, o diagnóstico é o primeiro passo de um tratamento realmente eficaz. Então hoje eu vou trazer alguns pontos de passo a passo que são fundamentais para quem domina a teoria dos 5 elementos. Aliás, falando em 5 elementos, tem muitos vídeos aqui no canal falando sobre isso também, que você pode explorar um pouco mais. Então vamos lá, uma vez dito isso, é importante que você entenda que cada um dos elementos que habita na natureza e dentro da gente também, afinal de contas, nós e a natureza somos um só, a gente só separa para fins didáticos. Cada um desses elementos apresenta características variadas de diversos aspectos, aspectos físicos, aspectos emocionais, mentais e energéticos. Cada um deles tem órgãos específicos que o coordenam, funções fisiológicas e orgânicas que eles desempenham, emoções que estão relacionadas a eles, cores, sabores de alimentos, toda a parte e a constituição energética envolvendo o próprio elemento. E por isso que a gente consegue classificar qualquer queixa, sintoma ou diagnóstico clínico que o paciente nos traz, uma vez que a gente domina bem essa teoria. Então, o passo 1 desse processo para você dar um diagnóstico energético preciso é você listar todos os sintomas que o paciente te traz nos elementos correspondentes. E para isso, mais uma vez, você precisa entender muito bem qual é a função de cada um dos elementos. E eu vou dar um exemplo para poder começar a contextualizar. Vou trazer exemplos aqui ao longo desse vídeo também, exemplo inclusive de um caso de TEA, de transtorno do espectro autista, para você conseguir entender a contextualização de cada um desses 4 passos que eu vou trazer. O paciente pode te referir e ser uma queixa importante a insônia. A insônia é uma característica de desequilíbrio do elemento fogo, mas dependendo do horário que ela acontece, outros elementos podem estar associados. Por exemplo, se o paciente te fala que ele tem dificuldade para começar a dormir, fica rolando na cama, leva um tempão para entrar em sono profundo, um tempão para se desligar, sair do estágio de vigília, isso significa também que o elemento terra está em desequilíbrio além do elemento fogo.
Se o paciente fala que ele não tem problema para começar a dormir, mas o sono dele, qualquer coisa acorda, ou ele tem sonhos muito agitados, o sonho chega a acordá-lo de vez em quando, ele precisa acordar para fazer xixi, o sono dele é muito sensível. Isso quer dizer que o elemento madeira também está em desequilíbrio. Se o paciente relata que ele acorda todo dia 3h30 da manhã, a gente está falando do horário do meridiano do pulmão. Então, o elemento metal também está envolvido nesse processo. Portanto, um sintoma pode derivar o desequilíbrio de vários de acordo com a natureza desse sintoma. Então, a gente precisa, numa boa anamnese, investigar isso muito bem. E tem vídeo aqui no canal também falando sobre anamnese. Então dá uma explorada depois para você aumentar o teu conhecimento. Então, passo número 1, listar cada um dos sintomas que você coletou na anamnese dentro dos elementos que correspondem ao desequilíbrio daquele sintoma. Antes disso, não mude de fase, não passe para o passo 2. E é um grande erro de vários profissionais que entendem de medicina chinesa, como é querer classificar cada um dos sintomas. É um sintoma yin, é um sintoma yang, é um excesso, é uma deficiência do elemento. Tá errando. Normalmente as pessoas que não listam todos os sintomas antes de começar a classificar para as próximas etapas erram no diagnóstico. E aí se confundem. Porque muitos pacientes, a maioria dos pacientes, são poliqueixosos. Ele não vai chegar te falando só de insônia. Gostaria que fosse desse jeito. Os pacientes que a gente atende na medicina chinesa não são assim. Normalmente são pacientes poliqueixosos que a medicina convencional não apresentou bons resultados e eles vão procurar outras terapias. Ou eles já têm uma visão mais aberta, eles estão cansados de ficar dependentes da medicina convencional, cansados de ficar dependentes do uso só de medicação, que acaba não remediando o problema, mas não resolve o problema, e eles vão procurar outras medicinas. É assim, normalmente, que um paciente, salvo algumas exceções do paciente já vir direto, mas normalmente o paciente passa por uma trajetória antes de chegar na medicina chinesa. Então a gente já pega pacientes muito cronificados, cheios de sintomas. Lá atrás a gente talvez pegaria um sintoma só, mas como ele demora para chegar na gente, ele já chega muito crônico e com vários sintomas associados, diversas comorbidades que foram surgindo ao longo do caminho, porque ele não foi tratado de uma forma mais precisa para identificar a causa dos problemas. E como um bom diagnóstico é o primeiro passo de um bom tratamento, a gente precisa entender sobre essa reunião dos fatores e, inclusive, essa conexão entre os sintomas. Isso é muito importante para a gente poder entender de diagnóstico energético. Vamos para o passo 2. Definir excessos e deficiências dos elementos. Uma vez que eu mapeei todos os sintomas primeiro, aí sim eu vou para o segundo passo, somente aí. Mais uma vez, não queira classificar sintoma por sintoma se é excesso ou deficiência, porque você vai errar, como muita gente erra. Primeiro, liste todos os sintomas, depois você vai para o passo 2. Uma vez que a gente olha para aquele pentagrama, tá cheio de sintoma em cada um dos elementos, de acordo com a anamnese que a gente vai fazendo e coletando as informações que o paciente vai trazendo, a gente, depois de coletar todo o histórico e todos os sintomas, todas as queixas, aí sim a gente vai determinar se aquele elemento está em excesso ou está em deficiência. E por que que isso é tão importante? Porque quando a gente chegar na fase de tratamento com a medicina chinesa, muda totalmente se o elemento está em excesso ou se o elemento está em deficiência. E isso vai me dar o roteiro que eu vou seguir para tratar desse paciente. É uma estratégia clínica se o elemento está em excesso e outra estratégia completamente diferente se o elemento está em deficiência. E você talvez, que não é meu aluno, esteja perguntando como que eu defino excesso e deficiências? Eu levo muitas e muitas horas explicando isso, não é algo simplório para eu conseguir te explicar aqui. Então, quando eu não consigo aprofundar o conhecimento para que você tenha suficiente informação para fechar um diagnóstico, eu prefiro não pecar por uma informação simplória que vai fazer você errar, uma vez que diagnóstico energético é fundamental para a primeira etapa do tratamento eficaz. Então, se você acha interessante essa informação, você precisa aprofundar os seus conhecimentos e tem informação aqui embaixo sobre os cursos que a gente oferece, se você é profissional de saúde.
ou terapeuta. Então, uma vez que eu defini X elementos estão em excesso, Y elementos estão em deficiência, eu consigo dar já um norte de como vai ser o meu tratamento usando a dietoterapia chinesa ou qualquer outra técnica da medicina chinesa, se você estudar as outras áreas da medicina chinesa também. O raciocínio é bem semelhante para todas as outras técnicas. E aí a gente vai para o passo número 3, que é um passo extremamente fundamental em se tratando de tratamento da dietoterapia chinesa, que é o que eu ensino. Se você perde a mão neste passo, você erra as naturezas dos alimentos que você vai recomendar para o seu paciente. Nesse passo número 3, a gente define a disfunção energética que o paciente está apresentando. O que quer dizer isso? Agora eu estou falando da disfunção das energias Yin e Yang. Os primeiros 2 passos eu determino sobre os 5 elementos. Saúde pela medicina chinesa é a definição do pleno equilíbrio entre os 5 elementos e as energias Yin e Yang. Então, os primeiros 2 passos eu estou falando dos 5 elementos. Este passo eu estou falando das energias Yin e Yang. E aí vai depender dos sintomas que o paciente vai me trazer, da queixa principal, da história clínica dele. E para você identificar se o paciente está mais Yin, mais Yang, é uma disfunção dupla ou com algum predomínio ou não, depende muito do que for ter nos passos anteriores, de quais sintomas o paciente for trazer. Aqui, nessa etapa, nesse passo 3, você pode ter 5 possibilidades, que são: pode ser uma disfunção de natureza Yin, o paciente está completamente frio, o que é algo raro, já atente-se a isso. Pode ser uma disfunção de natureza Yang, o paciente está totalmente quente. Eu estou falando do pentagrama como um todo, eu não estou citando um sintoma isolado, por exemplo, como a insônia. A insônia tem natureza Yang, quente. Mas, como eu te falei, na vida real a gente não recebe só essa queixa. O paciente tem insônia, ele pode ter também dor crônica, que já é uma disfunção Yin. Ele pode ter também hiperatividade mental, que é uma disfunção Yang. Ele pode estar também passando por estados depressivos, que é uma disfunção Yin. E aí começa a complexidade dos casos poliqueixosos, que são a maioria dos casos, como eu já falei. E aí, na terceira possibilidade, existem 5 possibilidades da disfunção energética Yin e Yang. Pode ser um paciente que tem uma disfunção dupla. Os casos muito frequentes. Uma disfunção das 2 energias sem uma polaridade específica, ou seja, eu tenho tanto sintomas Yang quanto os sintomas Yin de igual importância. As queixas principais que o paciente traz são igualmente importantes, e aí, se são igualmente importantes das 2 polaridades, eu denomino que é uma disfunção dupla sem polaridade. As 2 energias estão desequilibradas por igual. Existe uma 4ª possibilidade que é bastante comum também, uma disfunção dupla, ou seja, eu tenho as energias Yin e Yang disfuncionais, mas existe um predomínio pela energia Yin, por exemplo. Então, por exemplo, é um paciente que chega se queixando de dor crônica, infertilidade, pés e mãos frios, mas ele também tem ansiedade e enxaqueca. Eu tenho 3 sintomas Yin, 2 sintomas Yang. Predomina a disfunção Yin, não quer dizer que não tem uma disfunção Yang também. Então, neste caso, a classificação seria uma disfunção dupla com natureza Yin. E existe a 5ª possibilidade de disfunção energética das energias Yin e Yang, que é uma disfunção dupla, ou seja, as 2 naturezas estão disfuncionais, com predomínio Yang. E aí seria o caso oposto do exemplo que eu usei. O paciente chega relatando transtorno de ansiedade, insônia, enxaqueca, TPM, e ele também tem dor crônica, vamos dizer assim. Então eu tenho 4 queixas Yang e uma queixa Yin. É uma disfunção dupla, porque eu não posso negligenciar que existe a dor crônica, ela é muito relevante, mas eu tenho a balança do Yang pesa mais. Então muito é preciso personalizar isso, porque depende das queixas que o paciente está nos trazendo e da gravidade de cada
cada um desses sintomas, do que é mais importante que ele quer tratar também. Isso também vai determinar que tipo de disfunção energética que a gente vai classificar. E aí, uma vez entendido isso, eu tenho os sintomas dos elementos listados, eu tenho os excessos e deficiências dos elementos, eu tenho o tipo de disfunção energética, se é yin, se é yang, se é dupla, sem predominância, se é dupla com uma predominância yin, se é dupla com uma predominância yang, as 5 possibilidades. Aí a gente vai para uma parte mais delicada do diagnóstico, que é o 4º passo, que seria definir o elemento de choque. O que é o elemento de choque? É o elemento mais sensível, é onde a corda sempre estoura. É quando o paciente fica com o sistema imunológico mais debilitado e ele tem X coisa. É onde o problema originalmente começou. Dando um exemplo, até meu mesmo. Às vezes pode ter mais de um elemento de choque, inclusive, tá? Mas um elemento de choque, o meu elemento de choque principal é o elemento água. Isso quer dizer o quê? É a origem de vários problemas de saúde que eu já tive. Então, se eu não cuido, eu tenho dores ósseas, tenho dores no quadril, meu histórico familiar está muito aí de comprometimento da saúde óssea, que é uma função do elemento água. Então, quando acontece alguma coisa, eu sei que eu já começo com queda de cabelo, a nutrição dos cabelos é função da água. Eu tive já problemas com fertilidade, questões ósseas, então o elemento água meu, ele é frágil. Ele é o elemento de choque, é o elemento que eu olho todos os dias para cuidar muito bem dele. Muitas pessoas que me conhecem há mais tempo e que dominam os 5 elementos acham que o meu elemento de choque é o elemento madeira, e é errado pensar isso. A madeira é uma grande personalidade minha, mas os meus problemas de saúde que eu tenho que mais cuidar estão no elemento água, e é o meu elemento de choque. E cada paciente tem o seu. É o elemento que é o mais frágil, onde o problema todo começa, tá? Para determinar isso, precisa ter chão de estrada, precisa ter conhecimento profundo de 5 elementos, de prática clínica, de disfunções energéticas, com esse olhar da medicina chinesa, e tudo isso eu ensino dentro da minha capacitação completa. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de cada um dos passos para contextualizar. Então, acompanha esse pentagrama comigo. É um pentagrama de um paciente com transtorno do espectro autista. Transtorno esse que está cada vez mais comum, né? A gente encontrar uma prevalência cada vez mais alta. Então, todos nós provavelmente vamos nos deparar com pacientes com TEA em diferentes níveis de suporte e diferentes diagnósticos energéticos também. Esse é um deles. Vou começar lá pelo elemento fogo. A gente tem listando, passo 1, liste os sintomas nos elementos. Então vamos lá, na anamnese coletei que o paciente tem baixa sociabilidade, dificuldade de fazer relacionamentos e de manter relacionamentos, função do elemento fogo, ansiedade, um desequilíbrio do elemento fogo, transtorno do sono, desequilíbrio do fogo, alterações na fala, comunicação, é uma das funções do fogo também. Então, listei esses sintomas que manifestam que o fogo está em desequilíbrio. Já no elemento terra, a gente tem ideias fixas, padrões repetitivos, e isso são características de disfunção desse elemento. Problemas gastrointestinais, o elemento terra, ele coordena o nosso metabolismo, a transformação dos alimentos que a gente consome em chi e sangue. Então, toda essa parte alimentar, digestiva, é função do elemento terra. E quando eu tenho problema nessa parte, né, a gente tem um elemento terra disfuncional. Comportamento obsessivo tem muito a ver lá com as ideias fixas também, mais uma manifestação de desequilíbrio da terra. E seletividade alimentar, tudo que diz respeito à alimentação de uma forma geral. A gente tem aí o elemento terra coordenando esse processo. E a gente sabe que muitas crianças autistas, não só crianças, adolescentes e adultos também, têm seletividade alimentar. Já no metal, o que a gente tem de sintomas que foram coletados na anamnese? Disfunções intestinais, esse elemento coordena o nosso intestino, o nosso sistema imunológico, tanto que tem fraqueza imunológica, uma disfunção imunológica. Sensibilidade na pele, tanto que não gostam muito de toque e tal. A pele é a manifestação externa do pulmão, o pulmão é o órgão que coordena este elemento. Então aí temos sintomas listados no metal.
Na água, a gente tem questões de alterações genéticas, e isso é a etiologia aí do próprio transtorno. A gente tem combinações de fatores genéticos e epigenéticos, e tudo que diz respeito à genética envolve o elemento água. Muitos medos, fobias variados também. O medo é a emoção do elemento água. Quando eu tenho ele exacerbado, a gente tem aí uma disfunção importante desse elemento. É conhecido que o transtorno do espectro autista, mas não só, os transtornos que envolvem o cérebro de uma forma geral, tem um pano de fundo de neuroinflamação. E quem nutre o cérebro são os rins, que são os responsáveis pelo elemento água. Sensibilidade auditiva, a orelha, o ouvido, é a manifestação externa dos rins. Isso tudo é teoria de base dos 5 elementos. Portanto, quando eu tenho sensibilidade auditiva, eu tenho um comprometimento no elemento água. E por fim, na madeira, eu tenho várias queixas que foram levantadas. Comportamentos rígidos, resistência à mudança. A madeira é o elemento da flexibilidade. Quando eu não tenho isso, eu tenho um desequilíbrio desse elemento. Transtorno de humor, irritabilidade, agressividade, dificuldade de modulação emocional. O elemento madeira é o elemento que modula as nossas emoções. Quando eu tenho labilidade emocional, transtornos fortes de humor, a gente tem um comprometimento nesse elemento, e a raiva é a emoção desse elemento. Quando ela está desequilibrada, ela se transforma em irritabilidade e agressividade, comprometendo o equilíbrio do elemento madeira. Então aí a gente lista todos os sintomas no pentagrama de acordo com a função de cada um dos elementos. Passo 1 para o diagnóstico. Passo 2 para o diagnóstico. Uma vez listado todos os sintomas, eu defino quais são os excessos e deficiências. E para entender isso aqui, precisa de conhecimento mais profundo. Como é que eu sei que um elemento está em excesso? Como é que eu sei que um elemento está em deficiência? Aí é uma capacitação profunda aí para te ensinar isso. Nesse pentagrama, nós temos o elemento madeira e fogo em excesso, terra, metal e água em deficiência. E a partir dessa informação, eu vou fazer uma ação com o elemento madeira e elemento fogo e outra ação com o elemento terra, metal e água. E isso é o raciocínio clínico da dietoterapia chinesa para a gente conseguir equilibrar novamente esses elementos, que é muito possível. E aí a gente vai para o passo 3. Então, uma vez que eu defini quais sintomas estão em cada um dos elementos, qual é o tipo de disfunção do elemento, excesso ou deficiência, eu venho para o tipo de disfunção energética Yin e Yang desse pentagrama, seguindo essa ordem. Aqui, analisando as queixas todas dos elementos, a gente tem um predomínio maior do Yang, apesar da gente ter uma disfunção dupla. Os 5 elementos estão complicados, quando os 5 elementos estão desequilibrados, eu tenho naturalmente uma disfunção dupla, porque eu pego elementos Yin e elementos Yang. E pelas queixas, neste caso, eu tenho um predomínio mais Yang. Então, é um paciente que está com disfunção das 2 energias, mas ele está mais quente do que frio. Isso vai determinar a natureza energética dos alimentos que eu vou escolher com a dietoterapia chinesa, que aí já entra em tratamento. E aí no passo 4, uma vez que eu determinei tudo isso, elementos disfuncionais, qual é a disfunção das energias Yin e Yang para eu poder dar o tratamento com a natureza energética correta dos alimentos na dietoterapia chinesa, eu venho para entender o elemento de choque, que é onde tudo começou, e isso tem muito a ver com a fisiopatologia, a etiologia da doença também, ou do transtorno ou da disfunção. Nesse caso, no transtorno do espectro autista, sabemos que o elemento água tem um papel extremamente importante, porque, como eu falei, a etiologia do TEA tem a ver com uma combinação de fatores genéticos e epigenéticos. É aí que o problema começa. Tem uma neuroinflamação de base. Então eu sei que o problema começou no elemento água. Hoje em dia já se disseminou para vários outros elementos, mas originalmente começou na água. E por que isso é importante para o tratamento? Porque eu vou precisar ensinar o paciente a sempre cuidar do elemento água. Neste caso, por exemplo. Curiosamente, é o mesmo elemento de choque que eu tenho. Isso significa o quê? Que a gente consegue muitas das vezes equilibrar todos os elementos, e muitas das vezes,
mas eu vou precisar manter um sinal de alerta para o paciente cuidar melhor de determinado elemento, que é o elemento de choque, que é onde a coisa pode desandar novamente. E isso é conduta de tratamento. E por isso que o diagnóstico é a primeira etapa do tratamento. Esse vídeo é um vídeo bem mais profundo para quem já entende um pouco mais da teoria de base dos 5 elementos de diagnóstico energético. E se você não é essa pessoa que entende mais sobre isso, mas gostaria de entender, eu vou te convidar a conhecer a minha formação completa em dietoterapia chinesa, a maior formação da América Latina e Europa no assunto, focada a capacitar profissionais de saúde e terapeutas. Você encontra na descrição desse vídeo as informações. Eu espero que esse vídeo tenha te esclarecido do quão é importante a gente entender as teorias de base da medicina chinesa para que a gente possa ser capaz de definir um diagnóstico energético preciso, para que, em consequência, o tratamento seja eficaz. E vou te dizer uma coisa, quando o diagnóstico, que é o ponto mais complexo, vou dizer, da medicina chinesa, não é tratamento, é diagnóstico. Quando o diagnóstico é muito bem dominado, o tratamento fica fácil. E por isso que quem domina muito bem diagnóstico energético, de acordo com os princípios dos 5 elementos, como eu ensino, consegue tratar de forma muito eficaz todo e qualquer problema crônico, principalmente, que é a principal função da dietoterapia chinesa. Dessa forma, você vai conseguir ir direto ao ponto, cirurgicamente, porque você mapeou todas as disfunções que o paciente está apresentando, e assim a gente consegue chegar de uma forma muito precisa para corrigir os desequilíbrios com a alimentação pela visão da medicina chinesa. É incrível isso. Eu gostaria agora de saber o que você achou desse vídeo. Deixa aqui nos comentários, deixa suas dúvidas, se tiverem dúvidas. O que eu te ensinei, quais foram os maiores insights que você teve, que eu vou adorar saber. E não sai, se você ainda não se inscreveu no canal, não dê o seu like nesse vídeo e ativa os sininhos de notificação. E se você conhece algum profissional que pode se beneficiar desse conhecimento, compartilha com ele. Afinal de contas, conhecimento só faz sentido se for compartilhado. A gente se encontra em um próximo vídeo. Tchau, tchau!